Bom dia. Estamos aqui para fazer um trabalho de podcast proposto pelo nosso professor Francisco, da matéria MCM, né? Eu estou aqui com o Marco Túlio e a Chloe, e hoje a gente vai falar sobre o estudo de corte retrospectivo, que é um estudo que ele vai analisar as existências de um grupo exposto a um fator no passado, e vai comparar os desfechos com o grupo não exposto. É mais rápido e barato, mas depende da qualidade dos registros disponíveis, né? A gente vai falar aqui de um artigo que ele vai falar sobre a microcefalia, onde esse artigo, o estudo ele analisou recém-nascidos com microcefalia por Zika vírus, mostrando que eles nascem com menor peso, mas têm maior ganho de peso pós-natal, comparando ao grupo controle. Ambos os grupos usaram métodos alimentares semelhantes, incluindo aleitamento materno, embora o início da amamentação tenha sido mais tardio no grupo com microcefalia. A rápida recuperação ponderal sugere a necessidade do acompanhamento nutricional e clínico contínuo. Foi isso que o artigo trouxe para a gente. E agora eu vou perguntar para os meus convidados, né? O que caracteriza um estudo de post retrospectivo? E se vocês puderem explicar uma estrutura, uma indicação da população, uma exposição de desfecho. Qual que foi o principal objetivo do estudo? Bom dia, meu nome é Chloe e o principal objetivo do estudo foi justamente investigar os métodos de alimentação e descrever a evolução do peso dos recém-nascidos com microcefalia relacionada ao Zika vírus. E, ao mesmo tempo, comparar esses estudos com os recém-nascidos sem a microcefalia. Certo. E qual foi o método utilizado no estudo? Bom dia a todos. Quero agradecer principalmente ao nosso professor Francisco Pinto por essa oportunidade. Nós estávamos aqui falando sobre esse caso tão importante. Meu nome é Marco Túlio. E, o que foi tratado aqui sobre nós foi o método utilizado foi um estudo de corte retrospectivo, principalmente alinhado a um caso controle, que ele envolveu um estudo, principalmente com 86 recém-nascidos, e principalmente crianças que nasceram com microcefalia, que foi composto por um total de 43 recém-nascidos, com idade gestacional, que compôs esse grupo controle. E ele também foi composto por 43 recém-nascidos sem microcefalia. Então, eles fizeram uma análise principalmente dessas crianças que nasceram com microcefalia e sem microcefalia. Eles coletaram principalmente esses dados a partir de prontuários, que incluíram principalmente o peso da criança ao nascer e os métodos de alimentação que foram induzidos, né, para essas características de internação, principalmente esses casos que levaram a essa microcefalia e os casos que não levaram a essa microcefalia. Esse foi o método utilizado nesse estudo. Certo, entendi. E quais foram os principais achados em relação ao peso do recém-nascido? Sobre os recém-nascidos que apresentam a microcefalia, o peso ele é significativamente menor e tem uma menor probabilidade de ganho de peso, além de uma maior probabilidade de esse peso abaixar. E apesar disso, os recém-nascidos com microcefalia tiveram uma velocidade de ganho de peso maior durante a internação, o que apresentou uma melhora nesse aspecto, né? Certo. E vocês podem me dizer se houve diferença nos métodos de alimentação entre esses grupos? Comparado aos dois grupos, o de microcefalia e os componentes também que não tinham microcefalia, ambos eles utilizaram práticas como o aleitamento materno, né, exclusivo, né, porque é um dos principais meios que a mãe tem ao nascer o filho, que é o mais recomendado, é o aleitamento materno. E também tivemos o uso de sonda nasogástrica e orogástrica, né, principalmente nessa questão do nariz, a mamadeira também e o copo. Mas o que teve a maior tendência foi essa questão do uso, principalmente da mãe, do aleitamento materno da criança com a mãe, para ter esse contato, né? Com essa questão dessa diferença entre os fatores que principalmente que influenciaram essa alimentação na microcefalia. Certo. E vocês também podem me falar quais foram os fatores que influenciaram a alimentação dos recém-nascidos com a microcefalia?
Entre alguns fatores, os principais deles são a alteração do músculo, do tônus muscular orofacial, que vai dificultar a sucção e deglutição desse recém-nascido, o maior tempo para as refeições devido a essa alteração do tônus muscular, distúrbios de fome e saciedade, e esses fatores reforçam a importância da intervenção precoce e o acompanhamento multidisciplinar desse recém-nascido. Entendi. E quais foram as implicações práticas desses resultados? O que a gente pode inferir hoje, agora, sobre essas implicações práticas que esse estudo teve, é que com isso foi analisado, né, que esse rápido ganho de peso dessas crianças pós-natal sugeriram uma possível alívio, principalmente nessa desnutrição futura. Com isso, também, nós podemos levantar algumas preocupações, né, principalmente sobre os riscos metabólicos, né, a longo prazo, como sobrepeso, que a criança, mesmo com esse aleitamento, ela pode ter um sobrepeso, principalmente por essa questão dessa malformação, dessa microcefalia. E também, o que a gente pode inferir também é que essa manutenção dessa prática de aleitamento materno, mesmo na presença da microcefalia, ela se mostrou viável e benéfica para o desenvolvimento. Então, não é bom, o correto mesmo nessa questão é não cortar o aleitamento materno, manter o aleitamento materno, mesmo que a criança ela apresente principalmente essas malformações, que vai ser benéfico tanto para a criança e tanto para a mãe. Entendi. Então, é isso. Eu queria agradecer vocês. Vocês têm alguma coisa mais para acrescentar? Não, acho que foi dito tudo conforme o artigo. Só vou falar alguma coisa aqui sobre essa questão dessa microcefalia, que foi doenças que já tinham, mas com essa questão do Covid, principalmente nesses últimos anos, teve alguns agravos, principalmente de morte de crianças que desenvolveram mais essa doença, essa questão. E é muito importante analisar isso, e queria ressaltar também, antes de me despedir, agradecer ao professor por essa oportunidade, e é isso. Certo. Então, vamos nos despedir por aqui. Como o Marco falou, vamos agradecer o nosso professor Francisco Pinto pela oportunidade de fazer esse trabalho que é muito importante para o nosso futuro acadêmico. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Tchau.